Boa noite, pessoal. Estamos de volta aí para mais algumas atividades e nesta teleaula nós vamos falar desse seminário. Nós vamos falar sobre confecção de relatórios, elaboração de relatórios. Antes de nós começarmos, eu vou falar para vocês mais ou menos como é que a gente vai fazer, como é que nós vamos trabalhar. Bom, vocês já me conhecem, então a nossa aula vai ser 100% prática. Eu vou estar utilizando aqui o Visual Studio, no meu caso aqui é o 2012, perdão, e vou usar uma ferramenta chamada Report Viewer. Bom, essa é uma ferramenta para confecção e geração de relatórios em Visual Studio, .NET. É uma ferramenta free, você pode baixar lá da Microsoft, só que tem um detalhe, você não consegue instalar ela no Visual Express. Eu não consegui, tentei de várias formas instalar isso no C# Express e eu não consegui instalar. Já ouvi a gente dizer que funciona, eu não consegui fazer esta ferramenta que nós vamos trabalhar para confecção de relatórios, eu não consegui instalar ela no Visual Studio Express. Portanto, quem estiver usando o Express não vai conseguir gerar relatório do jeito que está aqui, beleza? Ela funciona no 2010, no 2012, no 2013, 2005, mas no Express ele não funciona. Não me pergunte por quê, não sei. Tentei buscar resposta de por que ela não funciona no Visual Express, não obtive resposta. Então, quem está usando o C# Express, essa ferramenta aqui, a não ser que você descubra, né? Que eu tentei aqui algumas vezes, não consegui, e quem conseguir então instalar esta ferramenta no Visual Studio Express, então coloca lá no fórum, na lista, dá uma dica para a galera, para quem quiser aí, tá bom? Então nós vamos trabalhar com essa ferramenta chamada Report Viewer. É uma ferramenta específica para criação, para desenvolvimento de relatórios em .NET. Bom, para a gente começar a trabalhar, então eu quero fazer relembrar alguns conceitos de orientação a objeto, que é o que nós vamos trabalhar nessa aula hoje, aplicar a orientação a objeto para confecção de relatórios, né? Algumas estruturas de C#, como listas, arrays, vetores, nós vamos utilizar também para buscar dados. E como ou de que maneira, qual é a melhor forma, o que se deve fazer para gerar um relatório. Vocês vão perceber que a geração de relatório não é tão difícil assim de fazer com essa ferramenta. Agora, extrair informação, mostrar e formatar essas informações, aí torna-se um trabalho um pouquinho diferenciado. Por quê? Para que se gera relatórios? Hoje nós construímos sistemas de banco de dados robusto, na web, né, sistemas mobile, onde você faz cadastros, você manipula esses dados, consulta e tal. E nem sempre nós pensamos como é que eu vou tirar dados de um banco de dados para gerar informação. Então, a função do relatório é gerar informação de uma maneira documentada e da melhor maneira possível. Então, existem duas maneiras de você fazer um relatório. Fazer um relatório e fazer um relatório bem feito. Quando nós falamos fazer um relatório bem feito, não significa fazer um relatório simplesmente buscando dados, conectando com o banco, formatado, mas de uma forma que esse relatório apresente informações e não dados. Os dados estão no banco de dados. A função do meu relatório é gerar informação baseado em dados. Então, a melhor maneira, mas algumas maneiras de se criar um relatório gerando informação. Então, toda vez que você for gerar relatórios, pense sempre em gerar informação. Quem vai ler esse relatório quer informação e não dados. Dados está lá no banco de dados. Como é que se gera informação? Combinando dados. Dados A com dados B vai gerar informação C. Dados X com a informação Y vai gerar dados X com dado Y, gera informação Z. Então, sempre um relatório, a função é gerar informação, né? Dar informação ao leitor. E, por se tratar de uma ferramenta
que vai gerar informação, a melhor forma de apresentar esses dados é fundamental para a geração de relatórios, tá bom? Então nós vamos aprender como é que se trabalha, como é que se monta alguns relatórios de uma forma simples, né? Porque nós não temos tempo hábil para gerar relatórios complexos, naturalmente. Então vocês vão aprender o caminho das pedras na geração de relatório, como é que se faz, como é que se formata, como é que se calcula, como é que se busca dados lá, como é que se vincula dados com relatório, como é que manipula esses dados para gerar um relatório realmente com informação, tá bom? Então, como eu disse, nós vamos trabalhar então com o Visual Studio e uma ferramenta chamada Report View. Dá uma olhadinha aqui no notebook, que ferramenta que é essa aí. Bom, para a gente começar então, eu vou criar aqui um projetinho onde eu vou colocar a geração desse relatório. Depois eu vou disponibilizar isso para vocês, tá? Então nós vamos criar aqui, deixa eu criar um projeto novo, né? Vamos colocar aqui uma aplicação Windows normal, tá? Vou colocar aqui relatório aula 1. Deixa eu salvar aqui no lugar, porque depois eu sei que eu vou ter que disponibilizar para vocês. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá, aqui, aula 1. Beleza. Tá lá. Muito bem. Criamos uma ferramenta, criamos um projetinho, onde eu vou começar a construção, a elaboração de relatórios. Bom, sabemos que relatório precisa de uma base de dados. De onde é que nós vamos buscar essa base de dados? Bom, existem duas maneiras para se criar relatórios aqui. Onde eu vou buscar esses dados? Base de dados, que vai ser um banco de dados, né? Ou uma lista de objetos. Nós vamos trabalhar hoje com uma lista de objetos. O que é uma lista de objetos? Uma lista de objetos, o próprio nome já fala, é uma lista contendo objetos específicos com objetivos bem definidos. Por exemplo, eu tenho lá uma lista de objetos de alunos. Esses alunos, essa lista de objetos de alunos vai me dar uma série de informações, combinando esses dados. Então nós vamos começar a trabalhar gerando ou criando, aplicando o princípio da orientação a objeto. Então eu vou criar aqui uma classe que vai representar aqui uma classe, por exemplo, de funcionário. Tá? Não vou entrar no mérito da herança, nada disso. Tá? Isso vamos abstrair, que isso já está tudo herdado. Então eu vou criar uma classe aqui, por exemplo, chamado vendedor, onde eu vou ter os dados de um determinado vendedor e eu depois então vou tirar relatório desses vendedores para fazer cálculo de comissão, salário, coisas assim. Tá? Então eu vou criar uma classe para representar um vendedor, então voltando para a gente aprender um pouquinho, relembrando um pouquinho de orientação a objeto, beleza? Como é que eu crio uma classe então? Vamos lá. Vou criar uma classe aqui para mim, né? Olha lá, botão direito, add, class. Então já vimos isso. Opa, pera lá. Tá doido aqui o negócio, espera lá. Aqui. Espera aí que o negócio não está me respeitando. Tá aqui. Class. Tá? Então eu vou dar o nome de vendedor. Ok? Então a minha classe vai se chamar vendedor. Eu tenho aí uma classe chamada vendedor. Tá? Vou dizer que ela é publish, né? Só para ficar mais claro. E vou criar então aqui algumas propriedades que nós já aprendemos, né? Então eu vou criar uma propriedade aqui, por exemplo, chamada ID vendedor, né? Vou criar uma outra propriedade aqui chamada vai ser o nome, né? O nome. Cara, não sei o que está acontecendo com esse negócio aqui que tá doidão. Vamos lá. Aqui, deixa eu só dar uma ajeitadinha nesse negócio aqui, que esse carinha aqui tá meio retardado. Pera aí, pessoal. Seguir. Pronto.
É isso que o retardado aqui está fazendo. Pronto, já resolvi o problema aqui. Tá? Bom, tem lá o ID do vendedor, eu tenho o nome, vou colocar aqui um CPF. Tá. Eu tenho, vamos colocar aqui, então eu tenho lá o ID, o nome, o CPF, vamos colocar aqui data de admissão, data admissão. Pera aí, pessoal, deixa eu dar uma ajeitada nesse zoom, que o zoom tá ficando meio louco aqui. Pera aí. Tira esse cara daqui e tira esse cara daqui. Tá, então vai, pera aí. Cadê o cara? Beleza. Aqui. Aqui. Deixa eu ajeitar esse zoom aqui. Ainda não ajeitei. Pera lá. Pera aí, pessoal. Não se desesperem. Aí. Peraí. Seguir aqui. Aqui. Beleza. Então aqui. Beleza? Bom. Esse zoom é bom para vocês e é horrível para mim. Beleza. Vamos criar então aqui mais... Não adianta, tá ficando louco isso aqui. Vamos colocar, então nós temos lá o ID do vendedor, o nome, o CPF, data de nascimento e vamos colocar aqui então salário. Acho que tá bom. Então nós temos aqui, por exemplo, né, uma classe que vai representar um vendedor, contendo então alguns atributos. ID vendedor, nome... pera lá, deixa que o pessoal está dando... não, mas está marcado lá. Né? Pessoal, aqui nós estamos tendo um probleminha com o nosso Zoom aqui, né? E eu estou tentando resolver ele, né? E aí o pessoal está me dando uma dica aqui do que é para fazer. Deixa eu só ver aqui. Aqui... Está marcado, não é isso? Desmarca... Isso? Deixa eu ver se eu acertei aqui agora. É que eu estou aprendendo a mexer aqui. Vamos ver aqui. Aí... Beleza, acho que agora deu certo. Então nós temos essa classe aí que vai representar o nosso vendedor. Então nós vamos trabalhar com a geração de relatórios baseando em objetos, né? Então veja bem, como é que eu crio relatórios? Bom, baseando em objetos, que é o que nós vamos ver hoje, eu criei uma classe aqui chamada vendedor, que vai representar vendedores no meu sistema. Pronto, agora isso aqui é de onde eu vou buscar os dados para gerar um relatório. Então vai ser uma lista de vendedores. Bom, agora eu vou criar o relatório propriamente dito. Eu só criei uma classe porque eu vou usar ela depois para gerar o relatório. E vocês vão entender depois por quê. Bom, com a minha classe pronta, deixo ela prontinha, tá feitinha aqui, vou salvar, né, tudo certinho. E agora então eu vou partir para o que nos interessa, a criação do relatório. Para criar relatórios, né, dentro da sua aplicação, então nós vamos fazer assim, ó. Botão direito sobre o seu projeto, adicionar, add, new item. Vamos aparecer aqui a lista das templates, né? Aí tem uma template aqui chamada report. Estão vendo aqui, ó? Tem uma template aqui chamada report. Seleciona ela e vamos dar uma olhadinha aqui quais são as templates que ele vai disponibilizar para a gente. Eu tenho Report Wizard e Report. Vamos selecionar a opção Report. Tá? É essa que eu vou usar. E vamos dar um nome para o nosso relatório aqui embaixo. Ó. Então o meu relatório eu vou chamar ele de Vendedor. Relatório Vendedor. Certo? Vendedor. Dá OK. Ou ADD, né?
Muito bem. Ele vai colocar para a gente algo parecido com isso aí, ó. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Algo parecido com isso. Aqui, pessoal, isso que vocês estão vendo que ele acabou de colocar aqui é uma simulação do meu papel que está lá na impressora. Então eu tenho o que aqui? Um papel em branco, ó. Estão vendo? Dentro deste papel em branco, nessa simulação desse papel em branco, é onde eu vou criar o layout do meu relatório. É onde eu vou criar como eu vou distribuir os dados no relatório para então gerar informação. Beleza? Tem uma galera aqui atrás dando tchauzinho, tá? O tio Anderson mandou um beijo para vocês. Beleza? Então esse carinha aqui, esse negócio em branco aqui, está representando a nossa folha de papel. É em cima dela que eu vou trabalhar. E aqui do ladinho, né, do Visual Studio, nós temos lá a nossa toolbox. Eu tenho agora vários componentes, assim como eu tinha componentes para trabalhar com Windows Form, Textbox, Grid, Label. Aqui eu também tenho componentes específicos para a criação, para a geração de relatórios, que vão funcionar somente em relatórios. E esse branco que você está vendo, que eu disse que é a simulação do nosso papel, é parecido com aquilo que acontece quando a gente cria aplicações Windows Form, ou seja, que aparece o formulário. Então isso daqui seria algo parecido com um formulário, né? Só que não é um formulário, é um relatório. Então aqui eu tenho a simulação do meu papel para eu trabalhar. Eu posso aumentar aqui, posso diminuir aqui, de acordo com o que eu quiser. Tá? Nós vamos ver como é que se configura isso daqui. Mas aqui é a simulação do meu papel. Bom, o que é que eu vou colocar nesse papel para começar a desenhar o meu relatório? Então eu tenho que começar a colocar alguns componentes que vão gerar informações nesse relatório. O primeiro componente que nós vamos usar é esse componentezinho aqui, ó. Tá? Nós temos um componente aqui do lado chamado Table, tá? Dentro da toolbox de relatórios. Então eu vou selecionar esse carinha aqui, tá? E clicar aqui. Ele vai colocar uma table aqui. Só que antes dele colocar o componente, ele vai abrir uma tela parecida como essa daqui, né? Perguntando para você algo dessa forma, ó. Escolha ou selecione ou defina para esse relatório de onde vão vir os dados, ou seja, a fonte de dados, o chamado data source. Olha aqui em cima, ó. Data source. Escolha o tipo de data source. O que é um data source? Data source é uma fonte de dados, é a origem de dados, é de onde o relatório vai tirar os dados para gerar o relatório, tá? Bom, professor, mas não é em banco de dados? Ok, os dados estarão no banco de dados. Só que dentro da sua aplicação, o seu relatório precisa de um link, de um meio de ligação com o banco de dados. Então, esse meio de ligação dentro da sua aplicação chama-se Data Source. É o cara que vai ligar o banco de dados com o seu relatório. Esse cara chama-se Data Source. Beleza? Bom, aí ele pergunta para mim aqui de onde ele vai buscar esses dados. De um database, de um service, de objetos ou de um SharePoint. Bom, database sabemos o que é, um banco de dados. Eu não vou buscar, por enquanto, tá pessoal? Essa aula eu não vou buscar os dados de um banco de dados, diretamente. O relatório não vai buscar diretamente de lá. Eu vou buscar de objetos. Lembra que eu criei uma classe chamada vendedor? Então eu quero montar o meu relatório baseado naquela classe. Claro que depois eu vou ter que instanciar alguns objetos daquela classe, popular os objetos e disponibilizar para o meu relatório. Então para isso eu vou escolher a fonte de dados ou data source baseada em objetos. Tá? Quando eu fizer isso aqui, o meu objeto vai ficar disponível para o relatório. Então seleciona objeto, né? E dá um next. Quando você dá um next, né, ele vai falar assim para você, selecione o objeto de dados. Neste momento, todas as classes que você tiver dentro da sua aplicação deveriam estar aparecendo aqui. Muito bem, professor, o primeiro pau. Por que não apareceu? Primeiro deixa eu beber água, peraí.
Bom, por que é que esses meus objetos, ou no caso o meu objeto, a minha classe vendedor, por que é que ele não apareceu aqui? Bom, não apareceu porque antes de você criar o relatório, você precisa fazer uma coisa chamada build na sua aplicação. Nossa, professor, complicou. Não é não, quer ver? Ó, vou cancelar tudo isso que eu fiz, tá? Fiz de propósito, porque isso daqui, quando isso acontecer, é porque faltou você compilar o seu projeto. Faltou você gerar o build dele. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, eu vou cancelar, né? Vou cancelar. Ele vai voltar para essa tela aqui. Eu vou cancelar também, tá? E ele vai voltar para essa tela aqui com a minha tabelinha aqui, ó. Eu vou selecionar ela aqui no cantinho, ó, vai aparecer isso aqui, eu seleciono e vou deletar. Pronto, não quero mais. Então, para aqueles objetos aparecer, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Ó, fazer um build, ó, build solution. Olha só, clica aqui. Na realidade é simplesmente compilar build, né? Ou simplesmente dar um F6, né? Ou então, aqui no Solution Explorer, só clicar com o botão direito e dar um build. Então, tem várias maneiras de fazer isso. O que é o dar um build, pessoal? É compilar, é fazer a compilação. Clica com o botão direito, dá um build. Ou se não, vai lá no menu build e manda dar um build, ó. Build Solution. Pronto. Depois que eu fiz isso, essa minha classe vendedor agora vai aparecer para mim, para montar o relatório. Beleza? Então, quando você tentar fazer o seu relatório e os objetos não aparecerem lá na lista dos data sources, salva o seu objeto e dá um build. Beleza? Botão direito aqui, build, ou clica aqui e dá um build, ou dá o F6, como eu estou fazendo aqui, dá na mesma. Beleza? Depois que eu fiz o build, aí eu volto para o meu relatório, que está aqui, ó, clico nele, né? Aí ele abre a toolbox de relatórios. Cadê a toolbox? Bom, eu estou na Solution Explorer, então clica aqui na toolbox, né? Que aí vai depender de onde você organizou a tua toolbox, clica na toolbox, então vai voltar os componentes de geração de relatório aqui. Então vou clico de novo no componente table e agora coloco ele aqui no relatório. Novamente ele traz aquela telinha lá, né? Novamente está aí a telinha. Selecione o tipo de data source. Eu não quero banco de dados, não quero service, não quero SharePoint, quero o object. Seleciona o object e dá um next. Quando você fizer isso, olha aqui agora, ó. Agora apareceu a sua aplicação aqui, ó. O que você faz? Dá um clique na setinha, ela vai abrir e vai listar todos os namespaces que possuem classes dentro dela. Eu clico aqui no namespace relatório aula 1 e todos os objetos ou as classes que existem dentro do meu projeto serão listados aqui, né? Então, Form1 é uma classe, Program é uma classe, né? E a minha classe vendedor está aqui também, ó. Então, eu vou selecionar ela, dizendo que eu quero usar a classe vendedor como data source para este relatório. Beleza? Então, selecionei o vendedor e dou um Finish. Opa. E dou um Finish. Quando eu fiz isso, ele vai voltar aqui nessa tela, né? Vai voltar nessa tela, onde vai estar escrito lá em cima, né? Choose the dataset, o nome que você vai dar para esse dataset. Aqui o data source que nós criamos, chamado relatório 1, que acabamos de criar, e dentro dele quais são as classes que tem. Nesse caso, somente vendedor 1, né? Então aqui você deu um nome para ele. Vamos colocar um nome aqui para esse dataset de DST vendedor. Então ficou assim, ó, né? Coloquei aqui. Por quê? Porque eu vou fazer um relatório de vendedor. Então, DST vendedor, que busca do data source relatório aula 1, que estou usando a classe vendedor. Beleza? E automaticamente aqui, quando eu seleciono a classe aqui, ó, os atributos daquela classe estão aparecendo aqui, ó. Beleza? Feito isso, ok. Depois que eu fiz isso, aparece então aqui a nossa tabelinha, né? Nessa tabelinha aqui é onde eu vou começar a construir o meu relatório. Então eu tenho uma tabelinha aqui com duas linhas. Uma linha de cabeçalho, que é uma header,
e uma linha de dados, que é a linha detail, ou a linha de dados. Você vai selecionar a célula, uma célula qualquer, no caso, essa primeira célula, e eu vou começar então a montar o meu relatório com base nos dados. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tem alguém fazendo uma pergunta, deixa eu ver aqui. Professor, minha fonte de dados, se minha fonte de dados for um banco não nativo do Visual Studio, como o Firebird, como fazer para criar um data source? Primeiro, deixa eu ver quem está fazendo, Juazeiro. Primeiro, colega, não existe um banco de dados nativo do Visual Studio, tá? Banco de dados é um software independente do Visual Studio. Então, por exemplo, não existe um banco de dados nativo do Visual Studio. Ah, professor, mas tem o SQL Server. Não, o SQL Server é um banco de dados que também é da Microsoft, que tem uma integração com o Visual Studio, mas não é nativo, tá? Então, cuidado. Bom, mas se você quiser usar o Firebird, lembre-se, você tem que instalar um provider .NET do Firebird no Visual Studio, para que você consiga fazer isso. Professor, como é que faz isso? Você vai ter que entrar no site do Firebase ou Firebird, se não me engano, procurar lá um provider .NET do Firebird. Aí você vai baixar e vai instalar ele. Quando você instalar esse provider, aí você vai conseguir fazer conexão do Visual Studio com o Firebird. É assim com qualquer banco de dados. Bom, eu tenho, professor, um banco de dados Oracle, quero me conectar com ele. A minha aplicação Visual Studio quer se conectar com ele. Então você vai entrar no site da Oracle, procurar lá provider.net Oracle. Aí ele vai te dar lá o pacote. Você vai baixar esse pacote, instalar na sua máquina e aí ele vai ficar disponível para você no Visual Studio. Professor, eu quero fazer com o PostgreSQL. A mesma coisa. Você vai entrar no site do Postgre ou no Google, enfim, vai procurar lá provider.net Postgre. Aí ele vai disponibilizar alguns links, você vai entrar lá, baixar o provider e instala. Instalou o provider, está disponível no Visual Studio. Se não ficar disponível no Visual Studio, aí você faz o seguinte, aí você reza umas 3 Ave Maria, né? Faz uns benzimentos, porque tem alguns instaladores que dão alguns problemas para você instalar no Visual Studio. Aí, meu irmão, não tem jeito. Aí você tem que investigar o que é que está acontecendo errado, deu de errado. Ler os fóruns, documentação, já aconteceu muito comigo. O Firebird é danado para fazer isso, tá? Você instala o provider e ele não aparece os links no Visual Studio, tá? Mas é só você procurar o provider correto que daí funciona, beleza? Então vamos lá. Bom, essa tabela que aparece aqui, deixa eu tomar uma golinha d'água. Essa tabela que aparece aqui é onde eu vou montar o meu relatório. Então dentro dessas células aqui, eu tenho a possibilidade de definir que campo eu quero que apareça aqui. Então aqui do ladinho, ó, tem esse quadradinho, uma espécie de um formuláriozinho, você clica nele e ele vai listar todos os atributos da classe que eu associei a esse relatório, que era a classe vendedor. E aí você escolhe qual atributo desse você deseja que apareça aqui na linha de dados do relatório. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o ID do vendedor. Então, olha lá, começou a montar o meu relatório, ID do vendedor. Aqui agora eu quero o nome dele, então eu vou colocar o nome. E aqui então eu vou colocar o salário dele. Então tá lá, por enquanto, esses 3 campos. Bom, aí você pode ajustar aqui, ó, passando o cursor aqui sobre a barra de título, ó, então você clica e arrasta e deixa do tamanho que você quer, ó. Você vai deixando aqui o nome maior, ó, o salário um pouquinho menor. E aqui também você pode mudar, ó, clica aqui dentro, né? Apaga o que está aqui e pode escrever o seu. Então eu vou colocar aqui código abreviado, né? Ó, para ficar assim. Nome vai ficar nome, salário eu vou colocar aqui com acento. Opa. Então você pode editar o título das colunas aqui. Aqui não, que tem que aqui é o nome propriamente dito do campo que vai aparecer no relatório. Beleza? Então aí você tem para mais ou menos uma folha de papel desse tamanho. Aí você pode vir ajustando. Bom, vou colocar mais para cá. Sobrou tudo isso? Bom, eu vou aumentar por aqui, né? Ó, o nome, tá? Aí ficou mais ou menos ajustado.
Bom, eu vou dar um detalhe, um macete para vocês. Vocês fazem o seguinte, ó. Vocês vêm aqui em cima em Report, tá? Opa, aqui, Report. Aí tem a opção View. Aí você clica na opção Ruler, que é essa reguinha que aparece aqui em cima. Então aqui você está vendo o tamanho da sua folha em centímetros, ó. 11 centímetros. Tá vendo, ó? Então 11 centímetros é muito pequenininho, fica um relatório muito pequeno. Normalmente, uma folha de papel tem aproximadamente de 20 a 21 centímetros. Então, o que você vai fazer? Vai ajustar. Pega na sua folha de papel aqui, ó, e vai ajustando ela. Opa, cadê? Eu vou voltar o zoom aqui. Tá vendo, ó? E vai aumentando ela. Tem 17, 20, 19, 18, 19, tem aproximadamente 21 centímetros. Aí você ajustou a folha de papel. Aí você fala assim, professor, mas sobrou coisa pra caramba aqui, ó. Ó, sobrou espaço pra caramba. Aí, logicamente, você vai ajustar o seu relatório. Então, eu vou colocar essa table aqui bem no meio da folha, ó. Tá vendo? Ó. Então, você ajusta aqui o relatório onde você quer, mais pra lá, mais pra cá, ó. Porque você tem uma folha desse tamanho. E você vai ajustando ela conforme você desejar, o layout que você quiser. Professor, mas tá feio. Sim, tá feio. Vamos fazer, como o professor Roberto falou para mim, vamos fazer o arroz com feijão, depois a gente frita o ovo. Tá bom? O professor Roberto falou isso para você? Mentira, ele tá aqui, ó. Tá negando. Bom, tá o nosso relatório, arroz com feijão, está gerado. É só assim, professor? Utilizei o componente table, vinculei a um data source, porque quando eu coloco um componente de table para relatórios, ele já sugere, ele pede para você vincular a um data source, que é o que nós criamos. Quando ele vincula a um data source, ele já sabe então a origem de onde ele vai buscar os dados, e o componente então já disponibiliza para a gente os atributos daquele objeto que é o nosso data source. E aí eu vou montando ele, escolhendo o campo que eu quiser. Bom, o relatório, o coração do relatório, basicamente está pronto. É simples assim. Professor, como é que eu executo isso para ver agora? Bom, agora nós vamos para o segundo momento, que é a apresentação desse relatório. Eu criei o coração, o centro do relatório. Agora eu vou criar o visualizador, um outro componente que vai executar esse relatório. Beleza? Então nós vamos fazer assim. Temos aqui o nosso relatório montado. Agora eu vou para um determinado formulário que nós criamos aqui. Está aqui o nosso formulário. Um formuláriozinho simples, sem segredo nenhum. Está aí. Dentro deste formulário eu vou colocar um componente que vai executar aquele relatório que nós criamos. Para isso nós vamos usar esse componente aqui. Ó. Vamos lá na Toolbox. E vocês vão procurar uma aba chamada Reporting. Tá aqui, ó, na nossa Toolbox. Eu tenho todas as abinhas de componentes e eu tenho uma aba chamada Reporting. Essa aba chamada Reporting é que tem os componentes que nós vamos utilizar para executar aquele relatório que criamos. O componente que nós vamos usar é esse cara aqui, ó, Report Viewer. Estão vendo aí? Esse cara aqui, ó. Esse é o cara que vai executar aquele relatório que nós criamos lá atrás, chamado Report Viewer. Então, você seleciona ele e traz ele. Clica aqui para o formulário. Ele vai trazer para a gente um visualizador parecido com esse. Tá? Dentro do nosso formulário. Aqui no cantinho, ó, em cima do relatório, da ferramenta, do componente, eu tenho essa flechinha aqui, ó. Eles chamam de task, tá? Aqui em cima, tá vendo, ó? Vou até dar um zoom bem, ó, tá vendo aqui? Então você vai clicar nela, ó. Clica nela, ele vai abrir um submenuzinho aqui do lado. Esse submenu, esse menuzinho, é onde eu vou apontar qual é o relatório que eu quero que esse componente execute para mim. Então, aqui onde está escrito Shows Report, abre, né, na setinha, e todos os relatórios que você tiver dentro da sua aplicação vão aparecer aqui.
No nosso caso, temos só um. Lembra dele? Réu, vendedor. Vou selecionar ele. Selecionei. Ele associou esse componente aqui de visualização àquele relatório que eu acabei de criar. Beleza? E para que ele fique uma visão um pouco mais agradável, clica nessa opçãozinha chamada aqui, ó, Docking Parent Container. Tá? O que significa? Tá vendo que ele está solto aqui no relatório? Ó, né? Então, quando você clica nessa opção aqui, ó, Dock Parent Container, você faz isso, quer ver? Ó? Ele ocupa todo o espaço do formulário, ele não fica mais flutuando no formulário, né? Então fica assim mais agradável para se ver e para trabalhar também. Beleza? Fechei a aplicação e a princípio o nosso relatório está pronto. Bom, e agora, professor, como é que isso vai funcionar? Eu vou executar o meu programa e vocês vão ver o relatório funcionando. Vamos lá, vou executar aqui. Está aí o meu formulário e está aí o nosso relatório. Olha que fantástico. Vamos diminuir aqui. Então está aí o nosso relatório. Um formulário. Dentro do formulário está a minha ferramenta que gera o relatório e que executou aquele relatório que nós criamos lá. Então se eu der um maximizar aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui em cima... Na ferramenta eu posso navegar para a página 1, página 2, vou navegando, né? Posso clicar aqui e imprimir, ele vai mandar para a impressora, no caso a impressora estando instalada. Eu posso gerar esse arquivo ou salvar esse relatório em Excel, salvar em PDF ou salvar em Word, quer dizer, exportar o relatório que eu acabei de criar para Excel, para PDF, para Word. Isso é legal para quando você quer personalizar o relatório, ou para quando você quer mandar por e-mail para alguém, ou quando você quer fazer uma apresentação com esse relatório, você pode salvar em PDF, enfim, você pode exportar os dados do seu banco de dados, que foi gerado através de um relatório, de uma ferramenta de relatório, e você exporta ela nesta ferramenta para esses três caras aqui, tá? Lembrando, pessoal, que o Report Viewer, ele é uma ferramenta para gerar relatórios, né? E como tal, ele tem os seus recursos. E por ser free, ele tem alguns recursos limitados. Mas esses limitados, na minha opinião, são suficientes para você trabalhar. Quando eu falo limitado, eu digo, se você comprar, se você adquirir uma ferramenta para gerar relatório pago, uma ferramenta paga, você vai ter mais opções do que Excel e PDF. Aí você fala assim, ué, professor, para que eu vou querer mais? É por isso que eu digo que ele é suficiente. Aí você pode gerar para Word, para PDF, para Excel, para PowerPoint, para BR Office, outras ferramentas de relatório. Então você tem mais opções, tá? Não necessariamente se isso quer dizer que esta ferramenta não funcione, né? Então ele gera aqui para as três ferramentinhas mais utilizadas, digamos assim, tá bom? Beleza. Professor, beleza. Mas vem cá, e cadê os dados? Só apareceu o cabeçalho do meu relatório, né? Bom, por que apareceu? Porque a nossa classe está vazia, não tem nada dentro dela, perfeito? Então nós vamos começar agora a popular a classe vendedor para que ela possa então ser mostrada, ser organizada aqui no padrão relatórios, beleza? Bom, como é que se faz isso? Bom, vou fechar minha aplicação, né? E vou voltar para o relatório. Eu quero chamar a atenção de vocês que quando você associou aqui, ó, né? Quando você... Peraí que o cara... Aí. Quando você associou o seu relatório a esse gerador aqui, ó, o Report Viewer, quando você fez isso aqui, ó, selecionou o relatório, ele criou um componente aqui embaixo da sua tela chamado Vendedor Binding Source. Presta atenção nisso daqui que nós vamos precisar usar isso aqui, ó, tá? Então, quando eu coloquei o componente Report Viewer, o que é o componente Report Viewer, professor? É esse cara aqui, ó, que a gente usa para executar o relatório que nós criamos. Quando eu associei ele ao relatório, automaticamente ele criou esse componentezinho aqui embaixo, chamado
vendedor binding source. Vendedor por quê? Porque a minha classe, o meu data source desse relatório é a classe vendedor. E aí ele acrescentou um nome binding source. Esse nome aqui é o cara que está vinculando a base de dados com esse cara aqui, ó, com o visualizador. Beleza? Então nós vamos precisar desse cara, desse componentezinho aqui que nós chamamos de binding source. Então quando eu falar para vocês, pessoal, eu vou ter que jogar os dados no binding source para ele poder visualizar no relatório. Então o binding source do relatório é esse cara aqui, ó. Beleza? Bom, professor, beleza, está explicado como é que eu monto o relatório, explicado como é que eu monto o componente para executar o relatório. Você me explicou o que é esse componente vendedor binding source, me explicou como é que vincula o visualizador ao relatório e por que é que não apareceu. Bom, não apareceu porque a nossa classe está vazia. Eu preciso popular, eu preciso instanciar objetos dessa classe para que esses objetos possam então ser utilizados no relatório. Como se faz isso? Bom, eu vou lá no evento form load deste formulário. Como é que eu vou lá no evento form load desse formulário? É só dar um duplo clique sobre o título do formulário aqui em cima, ó, vou dar um duplo clique. E ele então vem para o form load daquele formulário. Quando vocês acessarem o evento form load, vocês vão perceber que tem uma linha de comando lá. Essa linha de comando aqui, quem acrescentou aqui foi esse componente aqui. Foi o componente report viewer, que quando eu coloquei ele ali e vinculei ele ao meu relatório, ele acrescentou essa linha aqui no meu form load. O que essa linha faz? Executa o relatório. Agora, o meu relatório está vazio. Eu preciso popular esses dados. De onde estão vindo os dados para esse relatório? Da classe vendedor. Então, olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou criar um objeto da classe vendedor. Lembram disso nas aulas de programação orientada a objeto? Vou criar um objeto da classe vendedor. Como é que faz? Crio uma variável do tipo vendedor, né? Vou chamar ela de vendedor também. Professor, com o mesmo nome? Só que aqui letra minúscula e aqui é letra maiúscula. Lembrando a vocês que C# é case sensitive. Então eu tenho aqui o tipo e aqui o nome da variável. E agora eu vou instanciar. Lembra como é que se instancia? O objeto? Um new. Então tá lá. Ó. Instanciei um objeto da classe vendedor. Agora já existe um objeto da classe vendedor. O que eu vou fazer? Popular esse objeto. Então eu vou começar a fazer assim. Vou chamar meu objeto e invocar os seus atributos. Então eu tenho aqui um atributo ID vendedor, que eu vou falar que o ID dele é 100. Então o que eu estou fazendo nesse momento? Populando o meu objeto vendedor. Vendedor.nome. Vou colocar. Vamos colocar um CPF. CPF. Tá lá. Data de admissão. Então vamos colocar a data de admissão hoje, data de hoje, tá? Então vamos colocar datetime.now, Lembra-se aqui, datetime.now, recupera a data atual do sistema. E deixa eu ver o que falta. Salário, né? Salário. Salário, o que mais? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Então o que eu fiz? Instanciei um objeto da classe vendedor e populei os atributos desse objeto. Agora eu tenho que falar para esse meu relatório aqui que é para ele usar esse objeto populado e não a classe vazia mais, para que esses dados apareçam lá. Então, eu vou ter que atribuir esse cara aqui para o relatório.
Mas lembra daquele componente que eu falei para vocês? Esse aqui, ó, o vendedor, o binding source, é para esse cara que eu tenho que passar o objeto. E esse cara passa para o gerador de relatório. Então, como é que funciona isso? Então, eu vou fazer o seguinte. Lembra o nome dele? É vendedor binding source. Olha ele aqui, ó. Ponto data source. O data source do meu binding source vai ser quem? O meu objeto vendedor. Pronto. Agora o que eu estou falando? Que o binding source do relatório está recebendo a instância populada de um objeto da classe vendedor. Significa que agora, na hora que eu executar essa linha, ele vai mostrar o relatório com o conteúdo deste objeto que eu acabei de criar aqui. Beleza? Vamos ver se isso é verdade? Vou executar. Opa, um errinho. Aonde que eu errei? Opa, CPF não é int, CPF é string. Eu que errei aqui. Beleza? Então tá lá o meu relatório. Olha só, agora o meu relatório está aparecendo dados, ó. Estão vendo aqui, ó? Opa. O meu relatório agora apareceu que o código é o 100, o nome é o Márcio, o salário é 2.356. Então agora eu tenho dados. Professor, mas legal, professor, gostei, legal, mas está faltando um monte de coisa, professor. Está faltando, só vai ter relatório de uma linha e os outros campos. Então tá, então nós vamos ver um por um. Deixa eu ver que tem Juazeiro que está fazendo uma pergunta. Pera, deixa eu tomar um golinho d'água. Juazeiro está perguntando assim: ô professor, eu posso passar um array de objetos para o data source do binding source? Eu queria saber o nome desse cidadão que perguntou. Qual é o nome do cidadão de Juazeiro que perguntou? Fala para mim aí. Qual é o nome do cidadão aí? Não tem? Porque eu quero parabenizar ele. Cara, é exatamente isso que eu ia explicar agora. Quer dizer, ele já enxergou lá na frente. É exatamente isso, caro colega. Nós, ao invés de passarmos, então, um único objeto para o data source, qual é o legal? Eu vou passar para ele, então, uma coleção de objetos. Ou seja, uma coleção de objetos em .NET pode ser um array, pode ser uma lista, pode ser um dicionário, pode ser um data table, e sim um conjunto de objetos. Então, nesse caso, é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar um array de objetos e passar para ele. Aí nós vamos ter, então, um relatório mais elaborado. É exatamente isso que nós vamos fazer, tá bom? Cadê o nome dele lá? Não tinha nome? Pô, se eu tô lendo, velho, vocês apagam, meu. Os caras aqui estão me judiando. Deixa eu ver. Ah, não tem nome. Tá bom. Thaís? Thaís? É isso? É a tutora? Tá bom, então, tutora. Alguém perguntou para você, né? Mas tá bom. Mas é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, ao invés de passarmos um único objeto para o data source, que não tem lógica, naturalmente, eu vou fazer um relatório com os dados de uma pessoa só. Não tem lógica isso, não tem muita serventia. Na realidade, você vai fazer um relatório com um conjunto de dados. E esse conjunto de dados vai ser representado por um array. Ou por uma das estruturas do C# que representam a coleção de dados. Mais específica, nós vamos trabalhar com uma lista ou um list. Pode ser um array também, sem problema nenhum, tá bom? Bom, então voltamos aqui para o nosso projeto. Vou tomar um golinho d'água. Beleza. Bom, voltamos então. Nós temos uma única linha. Então, o que nós vamos fazer agora? Ao invés de eu passar uma única linha, eu vou passar várias linhas. Os caras estão tirando sarro de mim aqui. Estão falando que a minha testa está brilhando. A minha testa está brilhando aí, galera? Os caras aqui estão tirando o professor Roberto. O professor Roberto é cabeludo também, né? Mas vamos lá. Então, o nosso relatório tem uma linha só. Nós vamos usar exatamente o recurso que o nosso colega lá falou. Nós vamos, então, na realidade, aqui, ó, vamos fechar o nosso relatório. Aqui é onde eu estou passando um único objeto para ele, para o nosso binding source, eu estou passando um único objeto. Na realidade, eu vou passar o quê? Uma
uma coleção de objetos. Quando eu falo coleção de objetos em C#, pode ser um array, pode ser uma lista, né? Pode ser um dicionário, pode ser um data table, ou seja, um enumerable, pode ser enfim, qualquer estrutura de dados que represente uma coleção de dados, né? Então eu poderia fazer isso aqui, ó, no lugar de eu criar um único vendedor, eu vou criar então um array de vendedores. Vendedores. Opa. Vendedor, e vou chamar então de vendedores, que é um array. De quanto? Sei lá. De quanto que eu vou criar lá? De 2. Bom. Espera aí, pessoal. Espera aí que esse negócio aqui, eu dou o zoom e fico perdido aqui. Aqui. Opa, não é aqui, né, velho? É aqui. Bom, eu tenho agora um array de vendedores. Só que a pergunta é, quantos elementos vão ter nesse vendedor? Espera aí, deixa eu ver que tem mais um cara perguntando aqui. O aluno Paulo Vitor pergunta se na criação do banco de dados e do código C# deve-se colocar os mesmos nomes nos atributos. Deixa eu ver aqui. Criação do banco de dados e do código. Você deve estar, a criação do banco de dados e das classes que vão ser geradas no banco de dados. É assim, pessoal. Quando você projeta um software, dependendo da arquitetura que você definiu, você adota determinados padrões de projeto. Então, quando você vai criar uma coisa chamada mapeamento objeto relacional, o que quer dizer isso? Você vai pegar o seu banco de dados que é formado por tabelas e atributos. Só que no seu projeto orientado a objeto não existe tabelas. Não existe tabelas. Existem classes. E o que a gente faz? Para cada tabela que existe no banco de dados, eu crio uma classe para representar essa tabela do banco de dados, dentro da minha aplicação. Neste caso, eu, Márcio, projetando o meu software, utilizo a mesma nomenclatura. O mesmo nome que o cara colocou da tabela e do atributo no banco de dados, eu utilizo para definir a minha classe e os seus atributos. Eu faço isso. Tem gente que não. Não, daí o banco do DBA ele assume o padrão dele lá e eu vou assumir meu padrão aqui. Dane-se. Tem gente que faz isso e eu já vi fazer. Então isso dificulta um pouco, porque de repente você chama, no banco de dados você pode chamar o atributo de chave primária, por exemplo, de ID. Só. E aqui você pode chamar de ID vendedor, ou vice-versa. Lá você chama de ID vendedor e aqui você chama só de ID. E aí você, quando você está instanciando o objeto, na hora de trabalhar com esses dados, você pode fazer confusão. Então, eu utilizo a mesma nomenclatura que eu usei para banco de dados para definir o meu mapeamento objeto relacional. Presta atenção no que eu estou falando. No meu mapeamento objeto relacional. Aquelas chamadas classes persistentes. Aquelas classes que vão representar o meu banco de dados dentro da minha aplicação. Professor, como assim? Significa que eu vou ter outros modelos de classes, classes de negócio, classes de frameworks. Aí você pode adotar uma nomenclatura diferente, mas cada projeto é um projeto. Linhas gerais, a pergunta é, eu recomendo você usar o mesmo nome que você colocou lá no banco de dados, coloque aqui na sua aplicação. Mesmo porque, se você for usar uma ferramenta para gerar o mapeamento, quer dizer, para fazer o mapeamento objeto relacional automaticamente, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai ler seu banco de dados e vai criar as classes aqui igualzinho como estão as tabelas do banco de dados. É o caso do Hibernate, claro, existem outras maneiras de se fazer. Claro, o Hibernate faz isso, o Entity Framework faz isso também. Existem maneiras para mudar isso, mas por default eles fazem isso. Então, o mesmo nome que você coloca lá, gera aqui. E às vezes tem o contrário também, né? Primeiro os caras criam um modelo objeto, um modelo, o diagrama de classe, e com base no diagrama de classe ele cria o banco de dados.
Aí o nome que ele deu na sua classe e os atributos da sua classe, ele vai dar também lá na tabela. O nome da tabela e o nome dos atributos. Então, eu recomendaria, Márcio, se eu estiver projetando um software, eu recomendo para os meus colegas de trabalho, vocês vão assumir o mesmo nome que está no banco aqui, para as classes persistentes. Beleza? Então, você vai ver que isso é muito discutível. Tem gente que discute que não, é diferente, não, porque não, mas aí é eterna discussão. Beleza? Continuando. Mais um golinho d'água. Bom, então o que eu fiz aqui? Criei um array de vendedores. Vou instanciar então um array. Certo? Opa. Como é que instancia um array? New. New vendedor. Vamos colocar aqui de 2. Pronto. Vou colocar só 2 por enquanto. Então eu instanciei um array de 2 elementos. Beleza? Ó, vendedor. O array eu chamei de vendedores e o objeto eu chamei de vendedor. Por quê? Tem um vendedor, aí eu venho aqui e falo para ele assim, vendedores 0, né? Posição 0 do array, vai receber o objeto vendedor. Tranquilo? Então eu joguei esse vendedor para ele aqui, ó. Tá lá. Agora o que eu faço? Vou jogar não mais o objeto vendedor, e sim o objeto vendedores, que é o array. Então, vendedores. Aí, então, ele assume uma coleção de dados. Mas, professor, só tem um cara ali dentro. Como é que a gente faz para colocar mais objeto aqui dentro? Então, eu vou colocar o segundo objeto. Né? O que eu tenho que fazer? Instanciar um outro objeto vendedor, popular ele de novo e jogar lá dentro. E eu vou usar então a mesma variável vendedor para instanciar fazer uma nova instância. Então eu vou fazer assim agora. Uso a mesma variável vendedor igual new vendedor. Quando eu fiz isso, instanciei um novo objeto para a variável. Esse daqui já morreu. Não perdi, por quê? Porque eu coloquei ele dentro do array vendedores. Instanciei um novo. E agora, só vou copiar aqui porque eu sou preguiçoso, né? E eu populo ele de novo, só que com dados diferentes, naturalmente. Então, no lugar de ser agora o 100, eu vou pôr o 200. Em vez de ser o Márcio, vai ser a Maria. Em vez de ser esse CPF, vai ser outro CPF. Data de admissão, vou deixar essa mesmo. Salário. E por fim, o que eu faço? Acrescento de novo mais um. Opa, mais um objeto lá. Vendedores. Posição 1 do vetor. Vai receber agora a nova instância do vendedor. Então, aqui eu populei instanciei este objeto, populei os dados e joguei ele para dentro do vetor na posição 0. Instanciei na variável um novo objeto, quer dizer, sobrepôs o anterior, mas não perdi porque o anterior já joguei aqui. Populei com outros valores e joguei no vetor de novo, na posição 1. Preenchi os dois elementos e joguei o vetor para o data search agora. Vamos ver se isso funciona? Deixa eu ver aqui, deixa eu compilar para ver se não errei nada. Beleza, está funcionando. Olha lá o meu relatório agora. Então agora eu tenho 2, ó, o 100, 200. Estão vendo? Então agora eu tenho mais que um elemento. Bom, eu usei array, mas eu poderia ter usado outra estrutura que representa uma coleção. Eu prefiro usar isso aqui, ó. Eu gosto de usar listas, né? Por exemplo, eu vou fazer isso aqui, ó. List de vendedor. Opa. Ao invés de eu usar array, eu gosto de usar assim, ó.
uma lista. Qual é a diferença, professor? Que quando eu instancio uma lista, eu não preciso dizer para ela quantas posições ela vai ter. Eu posso ir acrescentando isso dinamicamente, tá? Então, quando eu crio um array de vendedor, eu já tenho que dizer que ele tem que ter 2. Se aqui embaixo for colocar mais, 2, 3, 4, 5, eu tenho que vir aqui mudando a instância para 2, para 3, para 4, para 5. Já quando eu instancio uma lista, não. Eu só vou adicionando valores sem ter que definir o tamanho da lista. Então, só muda aqui, ó. Né? Como ele não é mais um vendedor, né? Eu vou fazer assim, ó. Eu adiciono um objeto. Então, eu gosto de usar assim. Então, eu não tenho que aí ficar criando índices por vetor. Então, como o meu vendedor agora é uma lista, então eu digo vendedores.add, quer dizer, adicionar na lista, aí eu passo o objeto. Então, aqui eu estou falando que eu tenho uma lista desse tipo chamado vendedores. Instancio ela desta forma e passo a utilizar. Beleza? Qualquer um dos dois vai dar certo. Então, aqui eu tiro daqui e chamo o add e sem problema nenhum. Beleza? Vocês vão ver que vai funcionar do mesmo jeito. Olha lá, vou executar. Então tá aí, ó. Funcionou do mesmo jeitinho. Beleza? Então não tem segredo nenhum usando lista. Bom, agora eu já sei como é que eu faço para acrescentar linhas. Professor, mas vem cá. Vamos lá. Eu estou trabalhando aqui com uma lista de objetos, estou populando na mão. Mas, professor, e se isso daqui, vindo de um banco de dados, eu faço um select no banco de dados, como é que eu vou jogando para os objetos? Bom, infelizmente a gente não vai conseguir abordar toda essa parada de banco de dados objeto relacional. Mas, o que normalmente você faz? Por exemplo, você pode buscar em banco de dados a coleção de banco de dados, ele vai te retornar em .NET, ele vai me retornar um objeto chamado data table, né? Esse data table você pode jogar direto aqui dentro, ó, no data source, que vai funcionar do mesmo jeito, ou então pegar o seu data table e converter em lista de objetos. Ou, se você estiver utilizando em .NET, o Entity Framework, né? Aí você vai trabalhar diretamente desse jeito, ó. Então você trabalha ou conectando diretamente a banco de dados, ou utilizando o Entity Framework. Para quem conhece o Hibernate, o Entity Framework faz o mesmo papel do Hibernate. Ele faz o mapeamento objeto relacional, ou seja, ele lê o seu banco de dados e gera todas as classes dentro da sua aplicação, todas elas vinculadas à tabela do banco de dados. Então, quando você salva o objeto vendedor, o Entity Framework entende que é para ele incluir um vendedor no banco de dados. Quando ele exclui um objeto vendedor, ele entende que é para excluir um vendedor do banco de dados. E é assim que funciona, mais ou menos, claro, para vocês terem uma noção de como funciona. Por isso estamos trabalhando com listas de objeto. Beleza? E assim, então, funciona com listas de objeto. Então vamos colocar aqui só mais um. Deixa eu só. Eu vou colocar aqui mais um, eu diminuí aqui para me fazer ficar mais rápido. Vou colocar só mais uma linha. Espera lá. Aqui. Já aumento ali, tá? Tal. E aqui. Pronto. Acho que deu. Só coloquei mais 3 caras ali, ó. Aliás, mais um cara. Só para ficar 3 linhas ali, ó. Só para... Beleza? Bom. E agora, o próximo passo. O próximo passo é dar uma melhorada naquele relatório nosso. Então, nós vamos lá em cima. Deixa eu... Aqui, opa. Então, nós vamos aqui no nosso relatório. O nosso relatório, ele tem a extensão RDLC. Né? Vou clicar nele. Está aqui o nosso relatório. Vamos dar uma melhorada nisso daqui, né? Está muito feio. Então, eu vou diminuir esse cara aqui
Ó, esse daqui, tá bom? Salário. Só que eu quero acrescentar mais alguns campos aqui. Ficou faltando o CPF, data de nascimento, de admissão. Quero acrescentar mais uns campos aqui, porque ele só tem 3. Ó, 1, 2, 3. Como é que você faz? Então você vem aqui, clica com o botão direito aqui em cima e pede, ó, Insert Column. Aí ele pergunta, à esquerda ou à direita? Vou pôr à direita. Aí ele insere mais uma coluna aqui, tá vendo? Aí você vem aqui e, deixa eu ver o que nós colocamos aqui, código, nome, salário, vou colocar o CPF. Vou acrescentar mais uma coluna, ó, botão direito, Insert Column à direita. Deixa eu pegar aqui. E aqui eu vou colocar data de admissão. Então ficou assim. O código do vendedor, o nome eu vou diminuir um pouquinho. Salário também ficou muito grande. CPF, opa. CPF acho que tá bom, deixa assim. E data de admissão eu vou abreviar aqui. Que eu vou mudar, vou colocar DT DT admissão, tá? Vai ficar menos feio, tá lá, beleza? Tá aqui, só vou dar uma ajustadinha. Então o nosso relatório ficou mais ou menos assim, uma ajeitadinha, diminuir aqui só pra gente dar uma olhada, tá no centro da página, tal, beleza? Bom, vou começar a dar uma melhorada nisso aqui. O que que eu vou fazer? Aqui na minha table, aqui do lado, ó, clica aqui do lado, ó, você vai perceber que vai selecionar toda a linha de cabeçalho do relatório. Então você clica aqui, nessa aqui no cantinho, ó. Aí você vem aqui em propriedades, ó, na janela de properties, né? E lá em cima você tem um carinha chamado background color. Aqui em cima, primeira opçãozinha, ó, background color. Joga uma corzinha, eu vou mudar, vou colocar uma cor ali, ó. Escolhi uma cor, isso aqui deve estar boa. Seleciona uma cor, aí ele faz assim, ó, tá vendo? Ó, ele colocou uma corzinha para destacar o cabeçalho, né? Seleciona ela de novo, clica aqui do lado e vou colocar toda a fonte em negrito. Então você vem aqui, procura fonte, tá aqui, ó, achei fonte, tá vendo? Daquela linha, abre aqui e você escolhe aqui, ó, font weight, abre e escolhe bold. Tá vendo? Font weight, bold. Aí ele vai colocar toda a fonte em negrito. Olha lá que legal. E agora eu quero centralizar todo mundo aqui, ó. Quero colocar CPF, salário aqui no centro. Vou aqui em... Cadê? Cadê os caras? Vertical align. Não, vertical não. Cadê o cara aqui? Texto align, aqui ó. Text align. Abre o carinha aqui e fala que você quer center, né? Aí ele vai centralizar tudo, ó. Tá vendo? Então ficou algo um pouquinho menos feio. Percebe que aqui ele deu uma quebrada. O que que você faz? Aumenta um pouquinho aqui, ó. Olha lá, para aparecer certinho, ó. Beleza? Ó. Tal. Bom, vou salvar e vou executar. Vamos ver como é que ficou. Então olha lá. Então já está começando a ficar mais apresentável o meu relatório, ó. Código, tal, aqui, beleza. Só que você está percebendo a data aqui, o que ele fez, ó. Ele quebrou a data, ele colocou data e hora. Eu não quero data e hora, porque ele quebra, tudo fica feio. Eu quero só data. Não me interessa saber a hora que ele foi admitido. Eu quero saber somente data. Tá? Por quê? No Visual Studio, o tipo de dado date, time, comporta tanto data quanto hora, tudo junto. E eu quero tirar a hora, tirar. Eu quero só deixar a data. Então, beleza, olha como é que nós vamos fazer agora. Vou fechar o meu relatório. Voltei aqui. Aí vocês vão fazer assim, ó. Aqui no campo que você quer formatar, no caso, data de admissão, você vai selecionar ele desse jeito. Tá ali, ó, tá vendo? Aí você clica com o botão direito. Aí você escolhe uma opção chamada Expression.
expression. Beleza? Crawl nela. Vai abrir uma tela parecido com essa aqui, ó, né? Uma tela para você escrever expressões para poder calcular, formatar dados no relatório. Então, aqui eu tenho a representação do meu campo. Então, o meu campo de relatório, a referência dele é fields, exclamação, nome do campo, ponto, value. Isso daqui representa o seu campo do data source dentro do relatório. Toda vez que você escrever fields, ponto de exclamação, e o nome do campo, ponto, value, você está representando aquele campo, o valor daquele campo. Beleza? Então, este cara aqui representa a data de admissão do nosso objeto vendedor. Eu quero formatar ele para mostrar somente data. Então, nós vamos fazer assim, ó. Aqui embaixo, nós temos categoria de funções ou expressões. Você vai entrar aqui para mim, ó, na última categoria, como um function, e abre o sinalzinho de mais. E aí você tem funções para formatação de texto, datetime, match, inspection, program flow, aggregate, e um monte de coisa aqui. Bom, para eu formatar aquela data do jeito que eu quero, eu vou usar funções que estão classificadas como text. Então você vai clicar aqui em cima de text e você vai perceber que aqui do lado vão aparecer todas as funções para fazer manipulação de texto. E uma delas está escrito aqui, ó, format date time. Quer dizer, formatar data hora, formatar tipo de dados date time. Então você vai selecionar ela. Você vai perceber que aí aqui do lado também ele tem uma breve descrição do que ela faz. Então ele fala que ela retorna uma string, uma expressão de uma string representando um valor de data. E aí ele mostra aqui embaixo como deve ser usado. Ó. Então o que você tem que fazer? Você tem que escrever format datetime, abre parênteses, o nome do nosso campo, lembra? Fields, exclamação, nome do campo, ponto, value, e qual é o formato que você quer. Então, qual é o date format que você quer? Então, isso que nós vamos fazer. Eu vou escrever esta função do jeitinho que está aqui. Para não ter que ficar escrevendo, o que você faz? Você coloca o cursor aqui no começo da tua expressão, tá vendo lá? Ó, né? Põe ele aqui no começo, ó. Entre o igual e o começo do campo, deixa ele lá. Aí você vem aqui, ó, onde está escrito format datetime, e dá um duplo clique. Quando você dá um duplo clique, ele inseriu para você lá a função na posição onde o cursor estava, estão vendo? Aí ele inseriu um format datetime, ó. E já com o nome do seu campo, belezinha, eu só tenho que colocar o que aqui depois? Ó, ele já está mostrando para mim aqui, ó, o formato da data. Então o que eu tenho que colocar aqui, ó? Estou falando para ele, format datetime, este campo, aí eu coloco uma vírgula aqui, só acrescento, vírgula, e falo para ele que o date format, que eu quero, aí você põe um ponto. Aí ele vai mostrar os formatos que tem. Eu tenho formato geral, o long date, o short date, o long time e o short time. Long date é o que já está aparecendo, com data e hora. Short date só vai aparecer data. Long time, desculpa, o general date vai aparecer o data e hora. Long date, data por extenso. Short date, data abreviada. Long time, data, o tempo com segundos e milésimos. E o short time só com horas e minuto. O que eu quero? Um short date. É isso que eu quero. Seleciona ele e eu tenho agora o meu formato. Fecha o parênteses e eu tenho a formatação, uma expressão que está formatando o meu campo. Ó. Então ele está formatando um datetime,
do meu campo data de emissão, o valor dele, no formato dateFormat.shortDate. Então eu montei uma expressão aqui. Feito isso, cadê o botão? OK. Quando eu voltar, lá no meu campo agora está escrito expr. Ou seja, que esse campo está sendo representado por uma expressão contendo o campo data de admissão formatado. Como é que fica isso agora? Vamos executar. Olha como é que ficou agora. A data agora ficou certinha. Data, mês, dia, mês e ano. Formatadinho. Beleza? Então, toda vez que você quiser formatar alguma coisa, dar um formato diferente, você vai usar a expressão formatDate. Percebam que aqui, no campo salário, eu também quero dar uma formatação diferente, né? Bebi água, tá, pessoal? Eu quero colocar aqui casas decimais para formatar, tudo bonitinho. Isso aqui não é um valor monetário? Eu quero formatar com valor monetário. Então, vou fazer a mesma coisa lá no editor de expressões. Então vamos lá. Ó. Vou dar um OK aqui. Vou aqui no campo salário fazer a mesma coisa. Ó, seleciono, clico uma vez, botão direito, Expression. Já aparece o meu campo aqui em cima. Opa, cadê? Já aparece o meu campo aqui em cima. Vou colocar o cursor no comecinho, porque é ali que eu vou inserir a função que vai formatar. Ó. E vou procurar uma função que formata valores monetários. Vamos lá em Common Function, Text, e você vai olhar que tem um cara aqui, ó, chamado Format Currency. Ou seja, ele vai formatar os dados de acordo com o formato pré-estabelecido nas configurações do Windows. Se o seu Windows está formatado para mostrar o símbolo do real com 2 casas decimais, ou 3, ou enfim, é de lá que ele vai buscar. É das configurações do Windows que ele vai buscar esse Format Currency. Então eu vou selecionar Format Currency e você vai ver que aqui ele tem um exemplo. Ó. Ele está mostrando, retorna uma expressão formatada usando o símbolo monetário definido no System Control Panel, painel de controle do Windows. Né? E aí ele fala como é que se usa. Format Currency, campo, valor e quantas casas decimais você vai querer aqui. Ó. Aqui é o número de casas decimais. Então, eu vou selecionar, coloquei o cursor lá no começo, ó, né? Vou colocar lá, ó, e vou dar um duplo clique em Format Currency. Aí ele colocou lá, ó, Format Currency, esse cara. Eu coloco uma vírgula aqui e acrescento. Quero com 2 casas decimais para representar valor. Feito isso, mesma coisa. Botão OK. E eu tenho agora no meu relatório uma outra expressão de salário. Se nós executarmos, temos aqui o nosso salário com o símbolo do real e casas decimais e ponto divisão de milhar. Vamos só ajustar o tamanho aqui, que ficou pequeno, não é isso? Ficou pequeno, ficou feio, então vamos ajustar que o salário vai ficar um pouquinho maior e a gente executa. E aí eu tenho o nosso relatório bonitinho, né? Com o símbolo monetário, porque representa valores monetários, naturalmente, com o ponto divisão de grupo, né, de milhar, e número de casas decimais, mesmo que ele não tenha um valor representativo nos centavos, quer dizer 00, ele vai mostrar o 00. Beleza? Bom, esse campo aqui cadê? Este campo e este campo, eles eram numéricos. Automaticamente, os campos numéricos são alinhados à direita. Né? Olha só. Só que aqui eu converti ele, usei uma função de texto para formatar. Então ele veio alinhado à esquerda. E eu quero alinhar ele para o lado de lá. Então nós vamos fazer o alinhamento para lá. Vamos fechar. Vamos para o meu relatório. Deixa eu aumentar aqui. O que eu vou fazer? Eu não vou clicar mais dentro dele. Não é assim.
você vai clicar aqui, ó, em cima da linha da célula, ó, para ficar desse jeito. Tá vendo? Não é aqui dentro, não é aqui, ó, fora. Clica em cima da linha para ele ficar selecionado. Aí você vai fazer assim, ó. Você vem aqui na janela de propriedades, Properties, e você vai procurar um cara chamado Text Align. Opa. Cadê? Ó, Text Align. Aí você abre lá e eu quero alinhado ele à direita, porque números são alinhados à direita. E aí eu tenho, então, a numeração alinhado à direita aqui. Beleza? Então, olha lá. Então, vamos executar o nosso relatório. Olha lá, agora ele está alinhadinho aqui. Ó. Então, pessoal, a janela de expressões serve para nós formatarmos cada campo desse que nós quiser, que você quiser. Deixa eu dar voltar aqui, isso. Então, para cada campo que eu quiser, eu vou formatar ele aqui. No meu gerador de relatório, aqui em cima, ó, né? Aqui, deixa eu aumentar aqui. Aqui em cima eu tenho alguns botõezinhos. Então eu vou clicar aqui nesse botão aqui, ó, layout de impressão, e aí ele vai mostrar para mim, ó, aí ele mostra para você como uma folha de papel mesmo, ó. E aqui, nesta folha de papel, é que você vai ter uma ideia de como vai sair o seu relatório, né? Então você vai perceber que o nosso relatório está meio desfocado aqui, ó. Está meio esquisito, ó, né, ó. Tá meio para cá, meio esquisitão, tá faltando coluna aqui, porque se eu andar para a próxima página aqui, ó, a próxima página cortou. Então nós vamos ajustar isso. O que nós temos que fazer? Vamos fechar esse cara e vamos lá para o nosso relatório, para ajustar ele. Primeira coisa que eu vou fazer, o que nós vamos observar é o seguinte, todo relatório, ele tem uma margem, né? Um folha de papel, tem uma margem. Então se nós olharmos aqui, ó, vou selecionar esse cara aqui, e você vai ver aqui, ó, não o branco, não é a folha em branco. Clica fora da folha em branco, aqui, ó. Clica nessa área aqui e você vai olhar aqui do lado, lá embaixo, você tem um cara chamado margens, ó. Então você tem 2 centímetros de margem direita, 2 centímetros de margem esquerda, 2 centímetros de margem superior e 2 centímetros de margem inferior, ou seja, as margens. Significa que 2 centímetros, né, ele está fazendo uma quebra, ele não está cabendo aqui, ó, né, ele está cortando. Então o que nós temos que fazer? Começar a ajustar o nosso relatório. Então eu vou pegar esse cara aqui e vou começar a ajustar esse relatório aqui, ó, para que ele não saia quebrando tudo. Acho que eu puxei ele lá no começo e vou executar. Então o que você vai fazer? A maioria das vezes você vai fazer isso, ó. Você vai vindo ajustando, tá vendo os 2 centímetros que tem aqui, ó? Ele deixou, ele não está quebrando mais, ó. Agora nós temos todo o nosso relatório montado aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha só. Então, você tem que vir formatando o seu relatório. Se você não quer 2 centímetros de margem, né, seleciona aqui, muda suas margens aqui, ó. Tá? Vai mudando aqui. Deixa eu ver que o Uruguaiana está perguntando. Professor, o aluno Valério pergunta como preencher text box com valores monetários com vírgula ao invés de ponto. Com vírgula ao invés de ponto? Como assim? Não entendi. Porque o formato padrão dos números monetários é ponto para divisão de milhar e vírgula para casas decimais. Se o seu tiver inverso, ele está buscando isso das configurações do Windows. Se você utilizar a função Current Format, ele vai buscar as configurações do Windows. E é de acordo com o que está no painel de controle, nas configurações do Windows, que ele mostra lá. Tá? Se você quiser mudar, você tem que mudar lá. Tá bom? Bom, continuando, deixa eu beber uma aguinha. Bom, além das margens, você também pode configurar o page size, o tamanho do papel, ó. Lembra que eu falei, o meu papel aqui, ele tem 21 centímetros por 29, ou seja, ele tem 21 de largura, 21 centímetros de largura por 29 de comprimento, de altura, né? Bom, aqui você, professor, mas onde é que eu configuro A4, blá, blá, blá? Aí, se você não quiser configurar aqui, a configuração personalizada, você vai fazer assim, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa
Deixa eu diminuir o zoom. Você vai clicar aqui, nessa área aqui, ó, botão direito, tá? Report Properties. Tá? Vou fazer de novo, vou ver se eu... Ficou meio ruim aqui, ó. Aqui, não no papel em branco, não aqui. Nesta área cinza aqui, ó. Botão direito, Report Properties. Aí ele vai abrir uma tela, onde eu tenho lá Report Properties, quer dizer, as propriedades do meu relatório. Eu tenho Page Setup, Code, Reference e Variables. Page Setup, aí você escolhe se você vai trabalhar com a escala em inglês polegada ou centímetro. Se você vai ter, vai fazer o relatório em retrato ou paisagem. Que tipo de papel você vai usar? Aí você tem aqui todos os papéis, ó. Todos os tipos de papel que você quiser, ó. Legal, A3, A4, A5, blá, 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 um monte, né? E por default, ele já traz aqui a largura, né? Conforme você muda aqui, ó. Se eu mudar para A5, ele já muda aqui. Se eu mudar aqui para A6, ele já muda a largura, né? E se eu chegar aqui no lugar de 10 e colocar aqui 15, né? Olha lá, ó. Ele já automaticamente assume que o papel é custom, quer dizer, customizado, não existe nenhum papel padronizado com esse tamanho, né? Mas aí você escolhe então o que você quiser. Vou deixar o A4 aqui mesmo, beleza? E aí ele também mostra aqui as margens, que você já pode definir as margens diretamente aqui, ó, né? Então tudo numa tela só. Então você escolhe as medidas na sua régua lá para saber se é em polegada ou centímetro. Se você vai imprimir em retrato ou paisagem. O tipo do papel, automaticamente ele já me dá a largura e a altura e as margens que você quer. Configurou, ok, teu relatório basicamente montado. Encosta o carinha aqui, que ele vai considerar os 2 centímetros de margem, tá? Se você olhar aqui, ó, tá encostadinho, ele vai te dar as margens. E aqui os 21 centímetros que ele já determina para você lá. Quando você definiu o tamanho do papel aqui, definiu, fechou, não mexe mais. É aquele dali o tamanho dele, ó. Fechou. Ok? Bom, pessoal, para a gente começar o primeiro dia de aula, era isso daí, né? Nós vamos aprender nas próximas aulas como é que a gente vai buscar esses dados em banco de dados, tá? Como é que a gente faz para buscar esses dados agora em banco, fazer conexão com o banco. Então, nas próximas aulas, na próxima aula ainda vamos trabalhar um pouco mais a questão de formatação de relatórios, tá? Né? Elaborar um pouco mais. E nas próximas aulas, mais para frente, se eu não me engano, na terceira ou quarta aula, como que a gente estabelece esse vínculo com o banco de dados para buscar os dados de lá. Beleza? Então, pessoal, bom, era isso que eu tinha que falar para vocês nesta aula. E então, nas próximas aulas, a gente continua então dando ênfase nessa formatação de relatório, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês e até o próximo encontro, a semana que vem.